Boa noite. Iniciamos a nossa web do dia 12 de setembro de 2022 para o evento 798627, né? Hoje nossa aula de dúvida e uma aula sobre um assunto, né, foi pedido pelos colegas e vamos trabalhá-los. Começando aqui pela dúvida, Hildo, vamos lá, vou compartilhar com você a minha tela, tá? Para a gente ver junto. Aqui é a nossa SAP 3, né? Vamos aqui para a nossa folha de resposta. Então, aqui, né, elaboração da lista de equipamentos necessários, suas características e finalidade. E embaixo Pois tem é, um... essa primeira tabela em cima aí, Sim, ela pede imagem. A gente vai ter que inserir imagem aí e falar sobre a característica da ferramenta. se colocar a imagem é bom, que aí eu tenho a certeza. É lógico que se souber o nome, né, vai no Google, a imagem já vem junto. Mas é bom que coloque a imagem, até porque quando eu vou corrigir, né, se tiver muita atividade igual, a imagem já é um ponto aí que eu possa ver. Tipo assim, todo mundo baixou a mesma sequência de imagem do mesmo jeito, né? É Uhum. estranho isso. Então, se puder colocar a imagem, vai ser bom. Aqui embaixo é aquele pedaço da NBR 5410, né, que traz o método A1, A2, e assim vai. Sim, Aí, pode falar. aí nessa segunda também tem que inserir as imagens também. Não, nessa segunda aqui, ó, vai ter o esquema ilustrativo, né, que vai ser, por exemplo, Isso. eletroduto dentro da tubulação. Pode colocar a imagem também. Aqui é mais familiarizar. Qual que é o intuito dessa atividade? Familiarizar vocês com a 5410. Então, aqui, primeiro com os instrumentos, o segundo com os métodos de instalação, o terceiro aqui, preencher os números, né, dos, dos condutores. Então, assim, é um trabalho um Pois pouco mais... aí nessa daí você está mostrando, Sim. os dutos que vão colocar aí referente a essas imagens que foi colocado aqui ou referente a SAP mesmo? Né, essa tabela aqui é referente à NBR 5410. Quando você abrir, vai ter uma tabela informando a capacidade de corrente que cada condutor suporta. Então, vou abrir rapidão aqui do lado. Deixa eu só admitir o nosso colega aqui. Então, você vem aqui, capacidade de condução. Vamos ver se vai, condução de corrente. Tá vendo que vem algumas tabelas aqui? Aqui, ó. Vai ter a tabela da NBR 5410. Aqui no caso é para XLPE, o nosso lá é PVC, né? Tá aqui, ó, PVC. Então você vem, seção 06, você vem preenchendo os valores, entendeu? A1 com dois condutores carregados, igual na atividade lá. A1 com dois condutores. Aí você vai pegar lá, é 7 para meio, né? Então, você vem aqui, preenche meio. Então a capacidade é 7. Para três condutores, 7 também. Então, essa tabela você vai só transcrever, entendeu? Ah, tá, Justamente agora eu entendi. para familiarizar. E E aqui nessa, e, sim, ne- e nessa última de baixo aí aqueles cálculos que tem sobre exato, o moinho lá e fazer um relatório. exatamente. Aí não precisa ser algo gigantesco, né? Pode ser algo sucinto. Vocês vão indicar por que que teve aquele princípio de incêndio, né? Que o nosso cabo começou a, como fala, começou a pegar fogo e a temperatura também. Porque, tipo, aquela temperatura lá, será que o nosso tipo de isolamento suporta, né? A temperatura também é um outro ponto. Aí vai indicando tudo aqui que, como fala, que foi calculado e mostrando, né, Aí foram vai as ser, aí divergências. vai ser tipo, desculpa, vai ser tipo um pequeno relatório. É um pequeno relatório sucinto. Aqui você não precisa fazer aquela introdução, desenvolvimento, aqui você já pode colocar os cálculos, né, e já colocar a conclusão. Aconteceu isso por causa disso, disso e disso. Aí você indica pelos sinais, entendeu? Certo, entendi. Esses primeiros aqui são mais mecânicos, né? Preenchimento para familiarizar. E aqui embaixo, sim, faz as contas, né, que a gente desenvolveu na nossa videoaula e traz a conclusão, quais foram os problemas. Certo, Hildo? Certo. Tem dúvida em mais algum outro?
Por enquanto só. Enquanto só os demais colegas aí, alguém tem alguma dúvida, pode ficar à vontade, pessoal. Esse momento aqui é justamente para a gente ajustar e chegar todo mundo aí no fim da UC aprovado. A Dinei tá falando. Opa, boa noite. Aí, agora sim. Boa noite, Dinei. Bom demais. Eu tô entrando agora, professor, aí eu peguei só o finalzinho da explicação aí. Vamos lá de novo, então. Sobre a SAP 3? Isso. Tranquilo, meu rei, não tem problema não. Uma parte eu queria saber sobre... Uma parte da SAP 2 é aquele do transformador? Vamos lá, SAP 2, então. E depois nós vamos para 3 de novo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui contigo. Beleza, estamos aqui. SAP 2. A SAP 2 é sobre o transformador. Esse aqui precisa um pouquinho mais de teoria. O que que acontece? Ele tem uma correlação, né, ao número de voltas, né, das espiras com a relação da tensão que vai ser transformada. Então é basicamente essa relação aí que é a grande chave da questão, entendeu? Número de voltas das bobinas. Número de voltas. Aí eu tô te dando o caminho das pedras. Você vai pesquisar e você vai encontrar lá o porquê que, por exemplo, você tem um transformador que você quer que saia 24 e tá saindo 31. Tá. E Aí tem mais envolvido mais bobinas, né, Léo? eu não posso te dar a resposta agora que eu fiz mistério no vídeo e se eu entregar agora vai ficar complicado para mim. Mas um outro sinal também é sempre quando o transformador tá ruim, a gente leva ele lá na manutenção para rebobinar, né? Então o que que é rebobinar? Isso, Fazer as voltas das bobinas de novo, do modo correto, entendeu? Então aí tá. a quantidade certa que pede a bobinado, na verdade. Acho que eu já dei o caminho aí, já falei até demais, né? Pelo que eu percebi. Sim. Pelo que eu percebi. Boa noite. Boa noite, Boa Paulo. noite. Pelo que eu percebi, eu acho que colocaram volta demais aí foi aumentado aí nesse negócio da bombina aí. Você acredita que agora eu não sei mais nada sobre bobina, Paulo? Você tá entregando aí. Mas tá no caminho, tá no caminho. Pelo pouquinho Tá, que eu sei, tá no caminho. atividade física, vou fazer uma pesquisa aí, eu tava pesquisando aí. Pelo que eu percebi, tem bobina a mais aí. Tem volta demais pessoal, aí. quem tá assistindo não é para contar para os demais colegas que não vieram, não, que é para assistir só do minuto tal ao tal que tem as respostas, tá? Então, isso aqui é só para quem vem. Entendi. Aí, beleza. Aí tem que fazer um relatóriozinho. Isso. Então é a introdução, um desenvolvimento. Aí no fim você vai trazendo esses dados, né? Que você coletou. Na verdade, aqui os dados aqui e essa escrita aí, a gente pode resumir e acrescentar com as próprias palavras da gente, né? Exato, pode sim, não tem problema nenhum. Então, como a gente está começando a caminhar no curso, o que que acontece? Quando é técnico, né? E somos técnicos, toda vez que a gente vai entregar para um cliente, um supervisor, o que for, a gente sempre é muito pautado em relatório. Então, assim, para não ser uma coisa de boca a boca, falei, o cliente já esqueceu, foi. Então, a gente trabalha muito com relatório. Então, por isso que tem todas as UCs, vocês vão tendo pelo menos um relatório para fazer, para ir familiarizando com a escrita desse tipo de documento, entendeu? Entendi. Então, essa é uma das habilidades também que vão ser desenvolvidas no curso. Mas, assim, não vai ter um sarrafo alto, não. Ah, professor, consegui resumir aqui, escrever todos os pontos, né? Fiz uma introdução legal, um desenvolvimento, trouxe os dados, fiz a conclusão do que tem que ser feito e deu uma página, sem problema nenhum. Não é por quantidade de página. Mas também não é só escrever uma linha, é por isso e pronto, porque tem que ter uma linguagem que a gente possa entender, né? E não tenha que, por exemplo, eu usar a minha bagagem para entender o que vocês fizeram. Tem que ser para pessoas, às vezes, que não entendem pouco, né, sobre o assunto, consiga ler e fazer o entendimento.
Uhum. Então, aí na conclusão lá que a gente colocar lá, a gente pode colocar, tipo, dá um exemplo, um Uhum. Ctrl C, né, do transformador e colocar ele dentro daquele quadrado ali e embaixo a gente acrescentar o que a gente comentou aí sobre os dados dele, o que precisa, isso aí, ó. Ah, entendi. Você fala para trazer no seu relatório, né? Pode Isso. ser, colocar a imagem também. Quanto a imagem, e essa parte de baixo aqui tá dizendo, né? Aí, em vez desse aqui, a gente Você vai fala colocar a introdução, né? isso. Mas pode usar esse pedaço aqui como introdução do seu problema. Aqui já traz o desenvolvimento, né? Que pode ter acontecido, as principais pausas. E aqui no final, né? Como resolver o problema. Aí já é a conclusão. Entendo. Aqui já tem um norteador, né? Duas perguntas aqui que já são o desenvolvimento. Você vai trazer ali. Não vai, tipo, o que pode ter acontecido. Ah, isso eu responder também. Vamos usar um outro caso aqui do disjuntor, que a gente vai falar daqui a pouco. Um disjuntor desarma demais. O que pode ter acontecido? Ah, problema no projeto. Só isso não, né? Coloca, o disjuntor, ele trabalha de tal forma, então pode ser que não tenha sido bem dimensionado, e assim vai. Aí, quais as principais causas desse problema, né? Qual que é a causa? O equipamento não funcionar, o disjuntor fica desarmando o tempo inteiro, assim que é acionado. Você vai colocar só isso. Quais são as principais causas? Por exemplo, os circuitos vão estar com a proteção indevida, você terá problemas com o funcionamento do seu equipamento, que muitas vezes vai estar partindo e desacionando várias vezes, isso causa problemas na parte mecânica. Então, justamente, você vai trazendo esses pontos. Não precisa ser seco demais. Pode ir trazendo de forma mais técnica e que aproxime para quem não entende muito da área. Entendi. Aí, beleza, então. A 2, né? Então vamos lá para 3, que você me pediu. Sim, vamos lá para coisa. Deixa eu abrir, a 3 já está aqui do lado. Então a 3, como que vai funcionar? É o Adnei ainda, né? Isso, ok. Adnei, então vamos lá. Aqui na parte da figura 1, a gente falou sobre instrumentos, né? Então você vai trazer aqui instrumentos você precisa, por exemplo, para ver a corrente nesse... A corrente não deu para ver, né? Ele deu dado de tensão. Que instrumento você usa para ver a tensão? Utilizo tal. Que instrumento você usa para ver a temperatura? Utilizo esse. Que instrumento, por exemplo, eu utilizo para conferir se a seção nominal, né, a bitola da tubulação é realmente essa que estão falando. Vamos dizer, pegou fogo, né? Você não consiga ver a marcação na tubulação, ou tubulação não, no cabo, no flexível. Então, eu vou utilizar isso. Então, são alguns instrumentos. Característica dele e a justificativa do porquê você está usando. Um exemplo lá do disjuntor. Eu quero olhar, vocês não tem como ver a corrente que vocês vão calcular no final, mas eu vou usar a corrente. Utilizei um alicate amperímetro, característica, né? Realiza medições, tal, e a justificativa, para verificar se a corrente que está, a corrente usual, né? A corrente de projeto é similar ou é ajustada ao disjuntor que foi selecionado, certo? Então essa é a etapa 1. Você vai colocar todos os equipamentos. Etapa 2 aqui. Aqui já é uma tabela da NBR 5410. Eu vou abrir aqui do lado para você. Então, NBR 5410. Só um segundo. Isso aqui era da outra turma. 5410, quando você pegá-la, né? Você vai ver os métodos de instalação. Então aqui, ó. Vamos ver imagens. Então aqui já tem as imagens, olha lá, o que você vai ter que preencher. Número 1, face interna, esquema ilustrativo, a descrição, condutores isolados ou cabos. Então aqui tem 11 tipos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 11. Então você vai fazer o preenchimento dessa tabela aqui, ó, justamente daquele jeito lá, ó. Número da instalação, esquema... Mas com essas fórmulas que está aí, com a numeração e os Isso, agregados da frente. exato, é para familiarizar, né? O preenchimento desse aqui é para familiarizar vocês com a 5410. Essa tabela de baixo aqui, ó, método de instalação, de onde que vem? Da NBR 5410 também. Então tem uma tabela, aqui está recortado, mas tem uma tabela grande que traz todos esses... Aqui, Essa ó. tabela aí eu pesquiso ela no Google mesmo. NBR 5410 você consegue pegar fácil ela. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou voltar.
vai ter a norma facinha aí para... Vamos falar aqui, ó. BR 5410. Tá aqui, ó. Tem ela na IFRN, né? Rio Grande do Norte aí, tá disponibilizando. Clicou, já vai abrir ela e você consegue fazer o download. E ela aqui, ó. Olha lá, ó. E vai embora. A norma é grandona, 217 páginas. Vixe. Mas aí tem a que você precisa, né? Vai ter justamente para preencher. Tanto essa quanto essa aqui. Então, de onde que vem essa aqui, que são a questão da capacidade, né? De corrente de cada um dos condutores, né? Dos cabos. Então, você pega a seção nominal de meio. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Vai ter na tabela também, mas aqui para ficar mais fácil. Então, vem aqui, ó. Seção meio. Né? Venho preenchendo aqui, coloquei meio. No método A1, 2 condutores carregados. Quanto que ele suporta? 7. Então, vem aqui, coloquei 7. Oh, acabei abrindo que eu não queria. Aqui, ó, 3 condutores carregados. Quanto que ele suporta? 7 também. Também aqui coloco 7. No método A2, 2 condutores, 7. Assim vai. Então é só transcrever, entendeu? Não tem tá. mistério aqui. Essa aqui é justamente para familiarizar vocês com a NBR. E por último aqui, sim, que vai casar com o que a gente viu naquela videoaula que eu mandei sem áudio e depois eu ajustei o áudio, que tem a conta, né? Você vai calcular lá a corrente, ver se essa corrente é se a seção lá era de 10, né? Se 10, no método de instalação lá, se eu não me engano, era B1. Então você pega aqui 10, seção de 10, acho que nem tem 10. Método B1 suporta 57. Não, lá era A1, né? Se não me engano, era A1. Não lembro mais, vai ter o método lá. Suporta 46 e a nossa corrente deu 60, por exemplo. Então você já sabe que o problema estava com a seção nominal do cabo estava menor do que é necessário, entendeu? E aí você vai trazer os cálculos aqui nessa parte e trazer, né, a conclusão. Por que que aconteceu aquilo lá? Aqui sim pode ser mais sucinto. Aconteceu por isso e isso, e pegou fogo porque a isolação suportava tanto de temperatura e chegou a tanto. O aquecimento foi causado pela sobrecorrente, condutor que não suportava essa condução. E aí você vai dar, aqui sim pode ser bem sucinto, né? Dar essa conclusão aí. Exatamente, aqui sem mistério. Ah, beleza. Fechado? Beleza, depois eu vou pesquisar sobre essa NBR aí, pra gente Show ver de bola. direitinho. Deixa eu admitir lá. Senhores, alguém tem mais alguma dúvida em relação às nossas atividades? Professor, Tem, Xará? nessa tabela eu vou ter que preencher ela toda? Como é que é? Rapaz do céu, agora você me colocou. Vamos lá, essa última tabela aí, como ela é grande demais, quem for montar no Word, né, pode fazer Vamos fazer o seguinte, vou validar pela parte de baixo, pelo cálculo. Como eu sei a resposta mais ou menos que tem que dar e eu sei qual que é a conclusão, eu vou aceitar copiado da internet essa parte da tabela, né? De preencher todos os valores daqueles que acertarem lá embaixo, hein? Pior que todo mundo vai copiar, né? Agora que eu falei isso. A peça aí pode, em vez de preencher tudo, pode usar da internet para essa aí. Da tabela. Pode usar a tabela que encontra na internet. Lógico que completa, né? Não pode. Eu achei que só partes. Então você traz completinha com todas as medidas lá da 5410, ou pode até recortar 5410 e trazer para essa parte do exercício. Porque senão são valores. São muitos valores, né? Mas aí vocês me comprometem também a estudar essa tabela e entender como ela funciona. Então, assim, abro um pouquinho essa brecha aí, Everton, mas aí vocês se comprometem também a fazer esse estudo, tá? E entender como ela funciona. Fechado? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Como que estamos? Sempre tem, né? Mas, Uma pergunta. Sim, Essas atividades é para ser entregue até o dia 15 ou até o dia 22? vamos lá no nosso calendário. Porque lá em cima ela fala de
Parece que até dia 22, do dia que começou em agosto, vai até o dia 22. Ah, 22 encerra a nossa UC. A entrega é até o dia 15. Deixa eu Até compartilhar que eu já sei o que você dia tá 15 falando. agora? É, 15 porque ficou agora. meio, ficou meio confuso essas datas. Aqui é o período de realização, né? Então a nossa UC vai Uhum. do dia 12 do 8 até o dia 22. Agora as atividades tá aqui, ó. Cronograma de atividades, SAP 1, 2 e 3 até o dia 15. Por que o dia 15? Para dar tempo de corrigir e a gente fazer a nossa recuperação, entendeu? Creio que todo mundo está aqui, não vai ficar, mas nós temos alunos que não conseguem ter essa adesão, né? Vir nas webs, e é preciso ter esse tempo para trabalhar com eles também. Porque se eu deixar muito próximo do final, quem ficar de recuperação, né, não tem tempo nenhum para trabalhar e vai na pancada. Sim. Muita coisa, hein? Tudo bem dizer, 3 dias. E vocês têm uma turma gigantesca, né? De 70 pessoas. Então imagina corrigir 70 atividades aí. Demanda um tempão também. Vamos lá, né? 15 está perto, nós já temos as SAPs lá no nosso vídeo, certo? Creio que dá para a gente trabalhar bem aí. 15 é quinta-feira, né? Quinta-feira. Certo. Bem, mais tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá. Enquanto não, então vamos lá para a nossa aula de curva de disjuntores, foi pedir. Quem que pediu semana passada? Eu estou na memória achando que é o Lucas. Ou foi o Júlio? Foi o Paulo, não? Ou o Paulo? Foi você, Paulo, que pediu a aula dos disjuntores? Quem tá ouvindo, né? Tô sim. Não, era de outra turma, que o senhor falou que era de outra turma, aí eu falei, não, passa pra gente também, pra gente ver também como é que funciona também. Show de bola, então. A pedido do Paulo hoje, especialmente, e sempre que for relacionado com a matéria, vocês podem pedir, tá? Lógico que às vezes o tempo está um pouco corrido, mas Pegar uma água. em outras UCs a gente vai ter esse tempo livre. Então, vamos lá, né? Projetar para vocês aí. Aula especial aí do pedido do Paulo. E fica aí aberto, né? Todos que quiserem um assunto que às vezes não foi abordado tão diretamente que a gente possa trazê-lo. Então, vou começar falando sobre o disjuntor. A gente já falou, mas para abrir, né, para recapitular e a gente já ir familiarizando aí com o conceito de hoje. Então, qual que é a principal função dele, né? Ele é proteção e segurança. Além disso, tem muita gente que utiliza ele para fazer o acionamento, né, do circuito, ligando e desligando. Mas, basicamente, ele é para segurança. O que que acontece? Quando você seleciona esse disjuntor, você vai selecionar ele para, caso a corrente ultrapasse aquele valor ali, por X tempo ou X vezes, né, o valor, ele vai e desaciona. Porque se a corrente ficar muito mais elevada do que o seu condutor suporta, você vai ter um problema aí de pegar fogo na sua instalação, certo? Então, se pega fogo, você tem um risco de incêndio e aí você passa para diversos riscos, né? Até em risco de morte para os ocupantes. A gente já viu diversos e inúmeros acidentes aí com instalações elétricas, né? Onde pegou fogo. Ultimamente eu lembro um aí pegou fogo no hospital, o pessoal teve que esvaziar rapidamente, se não me engano, em Belo Horizonte. Então são vários casos, né? E infelizmente isso acontece muito ainda. Então por que que acontece? Então, são vários problemas. Um deles é seleção indevida de condutores e muitas vezes o disjuntor não está adequado, né? Ele não vai fazer a proteção conforme é o necessário. Então, né, as duas funções ali, tanto de proteção quanto de seccionamento, que é ligar e desligar, aliadas, né, colocam os disjuntores como um substituto natural dos fusíveis. Então, antigamente a gente tinha os fusíveis para fazer isso e hoje já vem trocando para os disjuntores, né, que tem a função parecida de proteção, mas nem sempre proporcionam o seccionamento deste circuito. E outra vantagem considerável dos disjuntores, né, comparado aos fusíveis, é que o fusível, depois que tem uma sobrecorrente ali, ele abre, né, justamente para abrir o seu circuito, e aí você tem que descartar e colocar um novo. E o disjuntor não, quando ele abre, né, ele só desaciona, ele desatraca a chave, ele abre o contato, o seu circuito sai
e você pode rearmar novamente. Eu acho que você vai conferir, né? Então são vários casos aí, tem, por exemplo, já vi casos que colocam arame, né, para segurar o disjuntor funcionando, cabo de vassoura. Então toda vez que está acontecendo isso aí, você está colocando em risco, né, toda a sua instalação. E por isso que ele desarma, porque tem algum problema. Então, se o seu disjuntor desarmando, se ele estiver bem dimensionado, ele está fazendo o papel dele. Então a gente fica chateado porque o circuito sai, né? O usuário tem algum problema ali, desliga algum equipamento, mas é justamente isso. Teve um problema de sobretensão, ele entrou. Então, os disjuntores, né, mais comuns tem o disjuntor térmico, né? Funciona através da deformação de uma lâmina bimetálica quando ocorre uma sobrecarga, né? E a corrente elétrica nesse disjuntor é maior que aceitável. Essa lâmina bimetálica se aquece, por efeito Joule, e começa a se deformar. Essa deformação age diretamente em um contato que é determinado, né, que em determinado nível de deformação abre o contato, seccionando o circuito protegido por esse disjuntor. Então aqui tem um térmico e tem um magnético. O térmico, né, tem essas lâminas ali, ó. Quando elas vão deformando, ela aciona a mola que desatraca, né, esse disjuntor. Até quando desatraca faz um barulho, né? E ela é mais rápida. Então, é pela deformação dela, pelo aquecimento e dilatação dessas lâminas. E o magnético que eu vou mostrar para vocês é a bobina, né? Que pelo efeito do magnetismo vai ter uma corrente diferente. Então, continuando no térmico, a gente já vai para o magnético, né? Então, a vantagem do disjuntor térmico é ser um componente mecanicamente simples e robusto. Dessa maneira, é um componente relativamente barato, né? Em contrapartida, sua desvantagem é não possuir uma grande precisão de corrente de seccionamento e ser usado apenas para aquecimento de longo prazo, não sendo possível seu uso para proteção contra curto-circuito. Então, se você teve um curto-circuito, né, você não vai ter essa proteção e o térmico você precisa de um tempo, né? Então a sobrecorrente vai dilatar esse material, vai deformar ele até que ele feche um contato lá, né, com essa parte da molinha que faz o desarme, né, desse disjuntor. Então, ele não tem essa precisão da corrente porque ele não pega a corrente, né? Ele precisa que faça esse aquecimento. Então, ele não é o mais preciso, né? E aqui tem o magnético, né? A corrente elétrica que percorre um condutor elétrico, gera um campo magnético. Essa lei do eletromagnetismo nos permite dimensionar uma bobina, que quando é atingida por uma forte corrente elétrica, desloca um contato, seccionando assim um circuito. Toda vez que fala seccionando é mudando, né? Aberto ou fechado. Então ali ele vai abrir, né? Não vai deixar passar corrente. Esse é o princípio de funcionamento do disjuntor magnético. Esse efeito é instantâneo, o que garante uma incrível precisão a esse disjuntor. Porque passou a corrente, ele vai gerar, né, um campo elétrico e com isso, né, vai acionar esse contato justamente para abrir. Então ele é muito mais preciso. Passou a corrente, ele já gera o campo e isso já faz o desarme, né? Essa Parecendo velocidade. Pode um falar. transformador. É isso mesmo? Essa próxima aqui, É, a não, bobina. sim, Ah, você tá pode falando. falar. É justamente essa bombina. Ele tá parecendo um transformador, né? Esse princípio de bobina você vai encontrar em muitos equipamentos. É similar ao transformador, sim. O transformador ele vai ter uma aplicação diferente, né? Que é justamente reduzir a tensão, né? Ou subir, né? Elevar ou reduzir a tensão. E aqui essa bobina é só para gerar o campo. O campo atraca o contato, né? O Sim. contato de desarme e aí vem e desacopla, né? Tem um componente mecânico aqui que vai desacionar essa chave, né? Então vai desarmar. Mas a bobina é sim similar à questão de transformador. É que bobina é utilizada para toda vez que você vai trabalhar com eletromagnetismo, tem bobina no meio, Isso, entendeu? é por essa palavra aí que o senhor tá repetindo aí que Eletromagnetismo? isso que eu vi hoje também, tava pesquisando hoje sobre isso e tava vendo esse eletromagnetismo aí que faz a função aí do ajuntamento, né? Que eles prendem um no outro aí. Exatamente. Gera o campo. Tem um comportamento de imã, no caso. Então faz sentido. Exato.
Exatamente. Então, aí já vai entrar numa parte que eu apanhei demais quando eu fiz faculdade, Paulo Higgs. Você fez eu lembrar que o eletromagnetismo é uma matéria de... Cara, você tem que ter uma mente muito aberta para entender os conceitos dele, né, e tudo mais, como ele funciona. E aqui é justamente isso, ele cria esse campo que vai fazer essa movimentação, né? Igual você bem disse aí. E essa movimentação que faz esse desarme rápido, né? Então passou a corrente ali, gerou o campo o suficiente para fazer atracar, né? Aquele contato, acabou, já desarmou, então ele é muito rápido, né? Então essa velocidade de interrupção instantânea é o que nos permite proteção contra curtos-circuitos, e neste caso é possível substituir um fusível. Sua maior vantagem é a precisão e a possibilidade de proteger contra curtos, né? Em contrapartida, tem um preço mais elevado. Então, o comum é relé térmico, né? Aí tem os magnéticos também, que tem um custo mais elevado. E aqui, eles abertos, né? Então, o da esquerda é o térmico e o da direita é o magnético. O térmico tem as lâminas lá, né? Bimetálicas, justamente pela digitação. E aqui tem a bobininha, né? Tem a bobina aqui para fazer esse campo. A bobina aí, vocês todo mundo conseguem identificar, ela tá meio dourada, né? Tá uma cor diferente aí na parte lateral esquerda. Então aqui a gente entra nas nossas curvas, né? As curvas do disjuntor. Então veio essa familiarização. Então a curva, vou trazer o slide aqui. É um diagrama de acordo com o tempo, né? De disparo e o número de vezes que a corrente vai estar acima a nossa corrente nominal. Então IN significa o I de corrente, né? N de nominal. E acima aqui o tempo em segundos. Então esse é o gráfico para a curva B, C e D. Então, cada tipo de carga, né, foi estipulada uma curva de ruptura para o disjuntor e essas curvas foram separadas em categorias. Essa curva de ruptura do disjuntor é o tempo em que o disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal por determinado tempo. Quando se tem um equipamento muito delicado, necessita-se que a interrupção do circuito, quando a corrente passa o limite de funcionamento, seja rápida, né? E para que o equipamento não seja danificado. Em compensação, um motor, por exemplo, tem uma carga indutiva maior, né? Para que uma carga reativa maior, né? Para que este saia do estado de inércia e chegue à sua velocidade máxima, uma grande corrente é necessária no instante de partida. Às vezes, muitas vezes maior do que a corrente para que esse mesmo motor foi planejado, né? Então, nesses casos, o disjuntor deve ter que suportar a corrente alta durante um período de tempo ímpar. Eu pedi desculpa aí pelo português, estou vendo vários erros aqui no texto, eu vou ajustá-los, tá? Então aqui é definido de acordo com o tempo e o número de vezes que a corrente está acima da nominal. Então a curva B, né? Juntor curva B. Então a curva de ruptura B para o juntor estipula que sua corrente de ruptura está compreendida em 3, 5 vezes a nominal. Exemplo, estou aqui com um equipamento que a corrente dele é 5. Então, a curva vai estar entre 3 e 5. Se 5 vezes 5, a gente tem 25. Quando a gente chegou a 25, beleza. Passou disso, vai desarmar, entendeu? Se tiver um disjuntor de 5 também. 5 amperes. É lógico que é muito ligado à questão comercial e a gente não encontra o disjuntor na corrente que a gente quer. Então, a gente sempre vai para o mais próximo acima, né? Nunca abaixo. Aqui, né, um disjuntor de 10, nessa curva pode operar quando sua corrente atingir entre 30 a 50. Então, o disjuntor B10, né? O disjuntor B10 ele suporta até 50 amperes por um tempo muito curto também. Então, disjuntores curva B são usados onde se espera um curto-circuito com baixa intensidade, normalmente cargas resistivas em residências, né? Nas tomadas de uso comum, onde a demanda de corrente de partida do equipamento é baixa. Então, geralmente os eletrônicos, né? Eles não têm uma demanda de corrente de partida como se fossem os motores. Então, curva B a gente consegue utilizar bem, né? Ou locais também que você precise de uma velocidade de disparo mais alta. Que você não possa ter uma oscilação muito grande de disjuntores. Ou na corrente. Então aqui de 3 a 5 vezes, passou 5 vezes, ele já vai disparar. Aqui um exemplo de um disjuntor curva B, que ele é B63, né? Então ele é curva B, 63 amperes, é a sua corrente limite. Aqui ele é utilizado para entre 230 e 400 volts. Então, se você tiver e é um disjuntor monofásico, né? Então, tá aqui o
curva B. Vamos seguir. Então, 3 a 5 vezes, curva B. Curva C, né? Um disjuntor estipula que sua corrente de ruptura está compreendida entre 5 e 10 vezes. Então, se fosse um disjuntor de 10 amperes, né, nessa curva, correntes, quando atingirem de 50 a 100 amperes, ele vai deixar operar. Lógico, por um determinado tempo. Se ficar muito tempo, ele vai desarmar. Os juntores de curva C são usados onde se espera um curto-circuito de intensidade média e onde a demanda de corrente para a partida de equipamentos é mediana. Normalmente cargas indutivas, como motores, sistemas de comando e controle, circuitos de iluminação em geral e ligação de bobina. Iluminação já nem tanto, né? Hoje em dia com o advento dos LEDs aí, mas curva C também residencialmente a gente usa, motor principalmente. Colocou uma curva B no motor, vamos dizer quero partir um motor, uma piscina, por exemplo, um motor pequeno, né? Que vai fazer o sucção, o recalque da água lá. Então você já utiliza um curva C. Se colocar um curva B, na hora que ele partir, ele já vai desarmar, vai partir, vai desarmar. Você nunca entende o porquê, porque ele não suporta uma corrente muito alta. E na partida dos motores, realmente tem as correntes de pico aí bastante elevadas. Então, um curva C, né, para um compressor, para um motor pequeno, né, ele está de bom tamanho. Então, suporta de 5 a 10 vezes. E aqui tem um disjuntor tripolar, né? Então ali era um disjuntor monopolar, o primeiro que eu mostrei com curva B, né? Monofásico, somente uma fase. Aqui já um disjuntor tripolar, né? Já um disjuntor trifásico, C100. Então ele também é para tensão entre 230 e 400. Ali traz até a unidade de frequência. Então ele é curva C, suporta 100 amperes, certo? E agora a curva D, né? Para um disjuntor, estipula-se que sua corrente de ruptura está compreendida entre 10 a 20 vezes. Então, esse mesmo disjuntor, ou um disjuntor, esse mesmo não, a mesma corrente, né, 10 amperes, ele vai operar quando a corrente atingir entre 100 a 200 amperes. Então, é uma corrente muito alta. Então, disjuntores de curva D são usados onde se espera um curto-circuito de alta intensidade e onde a corrente de partida é muito acentuada, sendo muito utilizada em grandes motores e grandes transformadores. E aqui um curva D, né? Ali tem um modelo dele em cima, né? Z46 é o modelo. Abaixo tem D100. Aí sim a curva D 100 amperes, né? Para tensões de 400 volts ali, corrente alternada, né? Tem o tiozinho. Esse aqui já é um disjuntor que a gente não utiliza muito. Se eu não me engano, tá 50 Hz, né? Já não é a frequência que a gente utiliza no Brasil. Mas com o disjuntor curva D, tá aqui um exemplo, né? De um outro fabricante. Aqui um disjuntor bipolar, né? Então, já para circuitos onde tem duas fases. Diferenciais, né? Norma DIN e norma NEMA. Os mais novos, né? Esse branquinho aqui tá na norma DIN. Então, quando você vai pegar um disjuntor, geralmente instalações antigas, né? Estão na NEMA ainda, que é esse preto, esse disjuntor preto que está aqui do lado esquerdo. São os disjuntores que normalmente em instalações mais antigas você vai encontrá-lo. E agora esse da Soprano aí, né? Os dois são da Soprano. Esse do lado direito, branco, ele já é da norma DIN, que é a norma mais atualizada, né? Ultimamente, comercialmente, você vai encontrá-los, né? Sempre nessa configuração aqui da norma DIN. Norma NEMA, você vai até pagar mais caro se precisar. Então, às vezes você está com um quadro que não cabe, né? O DIN, né? Pode acontecer você tem um quadro lá que só caiba o disjuntor NEMA, e aí você tem que fazer a aquisição dele. Tem um custo mais elevado hoje em dia por não ter tanta saída, né? Quem tem para vender já vende um valor maior, certo? E aqui é o gráfico, né, dessa curva. Então foi dividido, né? Tanto segundos quanto suporte, né? Por exemplo, uma corrente entre 3 e 5, né? Suporta até 1 segundo. Aí ele suporta uma corrente 3 vezes maior, se for até por mais tempo do que se for uma corrente de 5, né? Uma corrente de 5 vezes. E assim vai. Então vai aumentando a quantidade que suporta, né? Essas curvas. Certo, senhores? Deu para esclarecer? Se ninguém perguntou, eu lembrei de uma coisa aqui. Já repararam que não tem disjuntor curva A, né? O disjuntor não tem curva A porque pode confundir com o símbolo de ampere. Então, imagina, A sem A. Então, assim, o A não tem
justamente para não fazer essa confusão com a sigla do ampere. Ah, entendi. Alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Eu tô ouvindo só o Adnei e De minha o parte tá Paulo. tranquilo. De minha parte tá tranquilo. Deu para esclarecer, Paulo, a Deu diferença pra entre esclarecer eles? muita coisa aí. Mais sensíveis o B e os que aguentam a corrente maior D. Eu nunca usei D. Utilizo na empresa ali, a gente trabalha com equipamentos, até equipamentos grandes, e eu nunca trabalhei com D, cara. Isso aí vai ser para motor muito grande aí de 5 CV para frente, né? Você vai encontrar muito mais na indústria. Curva C já é mais comum, comercialmente a gente acha o C em qualquer ferragista da vida aí, você vai encontrar o C para vender, que é o mais comum, residencialmente a gente usa muito C também. E o B, ali você precisa de um circuito mais, como fala, com a sensibilidade maior, você não pode perder. Muitas vezes você tem um equipamento, vamos dizer, tem um computador aqui bastante caro, né? Eu não quero. Lógico que o computador tem muitos outros. Diz um outro equipamento que não tem muita proteção, só que eu preciso protegê-lo bem. E ele não varia muita corrente, né? Um eletrônico. Então você coloca um circuito B ali justamente para, como fala, para ter uma proteção maior para esse circuito, para esse equipamento em si, certo? Ok. Certo. Senhores, alguma dúvida ainda em relação à aula ou em relação à nossa SAP? Deu para esclarecer? Todo mundo aí dia 15 vai subir a atividade na plataforma. Então, tomara, professor. É isso que eu espero também de vocês. Quero, pelo menos todo mundo que eu vejo aqui. Ainda. Ó, pra você ver em cima da hora, não tem a 2 a 1 ainda conseguiu entregar. Agora a 2 e a 3 não tem. Na verdade, não fez nem nada nela ainda. Se você pegar firme aí pelo menos umas 2 horinhas aí, até lá você consegue finalizá-la de nem. Ainda mais que a gente já tem um caminho, né? Eu acho que com as dúvidas que a gente tirou aqui, vai facilitar. Beleza, deu uma anotada em algumas coisas aqui pra gente alcançar aí. Show de bola. Pessoal, então, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. E não é agradecer a presença aí dos senhores, né? Na nossa web aula. Desejar para vocês bons estudos, todos aí peguem firme na SAP para a gente fazer essa entrega aí. E a Professor, gente, sim, tem a presença. toda vez eu É esqueço de meu, hein? falar, a presença está lá. Deixa eu ver aqui. Está lá para registrar até 21h40. Obrigado, Xará. Rapaz do céu, já tem uma semana que as outras turmas também o pessoal me lembra, graças a Deus, que eu nunca lembro dessa presença, cara. Continuando na página aqui, dá pra mim voltar lá? Não dá não, né? Eu Você tem que vou sair abrir aqui, ó. daqui. Vou compartilhar. Vai estar aqui. Oh, já abri até direto o registro. Vai estar lá na página da nossa turma. Clique aqui para registrar sua presença. Ele vai estar aqui, ó, 20h20 até 21h40 para registrar a aula do dia 12. Aí tem que abrir como fala? Tem que abrir o navegador aí e entrar na plataforma. Eu acho que eu tô registrando certo. Depois nós. Tem perigo não. Eu confronto ela depois com a como fala? É que vocês entram aqui no Teams Uhum. e aí não Aí tem fica perigo. registrado. O Teams registra. Eu usava o Teams antes. Aí agora colocamos essa presença aí. Obrigado aí por ter me lembrado. Obrigado. Beleza. Fechado, senhores? Valeu. Então tá Obrigadão. bom. Agradecer a presença de todo mundo aí. Boa noite, com Deus. Bom estudo aí para todos, né? E até a nossa próxima web. A Beleza. próxima Boa web é de noite. recuperação. Eu espero que não tenha ninguém lá dos que estão vindo aqui. Vai aparecer sempre a galera que não entra, né? A galera aparece na hora da recuperação. Se puder avisar lá também os colegas no grupo aí, que vocês tenham, né? Para não perder a data. Entendi. Beleza. Tá bom. Fiquem com Deus aí. Até a nossa próxima web. Valeu, valeu. Boa noite a todos Boa aí. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.